Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A graça e a paz e o amor do Senhor Jesus esteja inundando o teu coração. Amém? Te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do verso 6 até o 11. Atos 1, versículos 6 seguintes. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Vedes, Galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Amém. Oremos ao Senhor. Deus querido, graças por essa palavra, por esse momento de meditação. Abrimos nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Agradecidos por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou falar coisas aqui que provavelmente vocês já conhecem. Vai ser bom, você vai recapitular. Vou dizer coisas aqui que provavelmente vocês não conheçam, não tenham ouvido ainda. Vai te ensinar. E assim a palavra de Deus vai trabalhando em nosso coração. Amém, queridos? Numa pequena introdução da mensagem de hoje, você sabe a que se refere o livro de Atos? Quem foi o autor? O próprio nome está dizendo Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes dos apóstolos, as ações dos apóstolos, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu aos céus. O autor é Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Lucas não fez parte dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, mas ele foi também considerado um apóstolo do Senhor Jesus. E o que você lê, e o que nós lemos em Mateus, Marcos, Lucas, João, o que lemos, o que sabemos dos apóstolos nos evangelhos, ali trata-se de um tempo de preparação que o Senhor Jesus fazia com eles. Um tempo de treinamento, um tempo de instruções por 3 anos e meio que eles caminharam com o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus estava ali treinando-os para continuar o ministério depois que o Senhor Jesus ressuscitasse e subisse para o céu. Um tempo de colegiado, digamos assim, um tempo para eles aprenderem. E o Senhor Jesus sempre aproveitava toda e qualquer situação para trazer um ensinamento para eles. Todo acontecimento o Senhor Jesus aproveitava e trazia um ensinamento. Por exemplo, quando o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, ele fez aquilo para trazer uma lição, um ensinamento aos apóstolos. Quando o Senhor Jesus expulsou aquele demônio do menino lunático que eles não conseguiram expulsar, o Senhor Jesus aproveitou aquela situação, aquele fato, para trazer também uma lição, para trazer um ensinamento para eles. Então, era um tempo de preparação, um tempo de treinamento para eles.
Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, agora é a hora deles colocarem em prática tudo o que tinham aprendido do Senhor Jesus. Agora é o Senhor, agora são os apóstolos, porque o Senhor já subiu ao céu, já voltou para o Pai. É o tempo deles agora saírem da teoria e colocarem em prática todos os ensinamentos que tinham recebido. E como é que inicia o livro de Atos? Ele começa com o Senhor Jesus reunido com seus discípulos, não mais o Jesus crucificado, não mais aquele Jesus surrado, não mais aquele Jesus desfigurado, como Isaías narra no capítulo 53, mas o Jesus ressurreto, que venceu a morte, que vive e reina para todo sempre. Diga amém. Glória a Deus. Então Jesus está dando as últimas instruções para eles, porque está chegando a hora do Senhor Jesus subir aos céus, do Senhor Jesus voltar para o Pai, e chegando a hora deles assumirem então o ministério. Então os discípulos lançam um questionamento ao Senhor Jesus, e eles perguntam para o Senhor Jesus, no capítulo 1 que você leu comigo, do verso 6 ao 8, eles perguntam assim para o Senhor Jesus, do 6 ao 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu Jesus: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é que estava no coração deles quando eles fazem essa pergunta ao Senhor Jesus? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A pergunta deles, que estava no coração deles, é essa. Estão pensando na restauração do Israel físico, do reino de Israel, da nação de Israel. Ou seja, quando é que o Senhor vai expulsar os romanos? Quando é que o Senhor vai nos libertar? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E o Senhor Jesus responde, então, uma resposta no plano espiritual. Jesus responde assim: não vos compete conhecer os tempos, nem as épocas reservadas pelo Pai, exclusivas do Pai. Ou seja, na mente de Jesus, Jesus está pensando na segunda vinda. Não compete a vocês conhecer os tempos e as épocas, mas recebereis poder, sereis cheios do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, na Galileia, nos confins do mundo, nos confins da terra. Em todo o confim da terra. Jesus está dizendo o seguinte: olha, não compete a vocês conhecer os tempos e as épocas, mas vocês serão cheios do Espírito, e o Espírito Santo mostrará o controle que terá sobre vocês, e dirá todas as coisas para vocês. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Agora, como é que o Espírito Santo iria se manifestar a eles? O que é que eles veriam, o que é que sentiriam? Com manifestações visíveis, com o som de um sopro, de um vento impetuoso, de um vento muito forte, com visões de línguas de fogo, e eles falando em outras línguas. Um som, como de um vento impetuoso, línguas de fogo, e eles falando em outras línguas. Seriam os sinais audíveis e visíveis que eles teriam. Então tem uma lição para nós aqui, uma primeira lição para nós aqui. Os discípulos estão perguntando: Jesus, quando chegará o tempo?
E Jesus está dizendo, não importa o tempo, não se preocupe com o tempo, mas preocupem-se com o que vai acontecer no decorrer do tempo. Ou seja, preocupe-se com o que vai acontecer durante esse tempo. Assim também nós, queridos, não devemos nos preocupar com o tempo, mas com aquilo que está acontecendo e com aquilo que vai acontecer ao longo de todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Jesus está dizendo o seguinte, o que é mais importante aqui, enquanto eu não subo para o Pai, enquanto eu não restauro o reino de Israel, o que é mais importante aqui é que vocês serão cheios do Espírito Santo. E Ele mostrará para vocês, ensinará todas as coisas, mostrará o caminho para vocês. Ele convencerá o mundo da justiça, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo que vai me substituir, trazendo isso para nós. O importante, aliás, o mais importante do que saber quando as coisas vão acontecer em nossas vidas, mais importante do que você saber quando é que as coisas vão acontecer na sua vida, é saber que você vai passar por tudo isso que tiver que passar, cheio do Espírito Santo. Amém. Isso é mais importante. Estar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. De repente, então, Jesus começa a subir e os apóstolos ficam olhando para o alto, ficam olhando para cima. Jesus está subindo, voltando para o Pai. Uma nuvem encobre o Senhor Jesus e 2 anjos aparecem vestidos de branco e dizem para eles: ei, por que vocês estão aí olhando para o alto, olhando às alturas? Por quê? Saibam que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, descerá novamente. Voltará um dia. Glória a Deus. Ele voltará. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Do mesmo modo como ele está subindo, ele vai voltar. Ele vai descer. Quantos creem nisso? Diga graças a Deus. Então, queridos, daqui para frente, a coisa fica entre os apóstolos, os atos deles, os ensinamentos dele que receberam e a igreja começando. Quando a gente olha para o capítulo 1 de Atos que nós lemos, são cerca de 120 discípulos, 120 crentes, diz aí o verso 15, estão orando no cenáculo, no período em que entre o dia que Jesus subiu aos céus e o dia de Pentecostes. São 10 dias que eles estão no cenáculo, cerca de 120 crentes, orando e esperando o grande dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Voltando um pouquinho na crucificação, você sabe que o Senhor Jesus foi crucificado na época da Páscoa, na semana da Páscoa. A Páscoa judaica durava uma semana, como dura até os dias de hoje, uma semana. E a Páscoa judaica celebrava e celebra até os dias de hoje a libertação da escravidão do Egito. E foi na semana da Páscoa que o Senhor Jesus foi crucificado. Morreu na sexta-feira, passou o sábado, ressuscitou no domingo pela manhã. E depois de ressurreto, Jesus permaneceu ainda 40 dias na terra, antes de subir para os céus. E nesses 40 dias, o Senhor Jesus, ele apareceu a muita gente. Apareceu várias vezes para muitas pessoas. Por exemplo, ele apareceu a Maria Madalena, no túmulo, ressurreto. Ele apareceu aos 11 apóstolos, depois que ressuscitou. Lembram? Tomé duvidou, mas ele havia aparecido mesmo. Ele apareceu a 2 discípulos de Emaús, quando caminhavam,
de Jerusalém para Emaús, no caminho de Emaús, ele apareceu a várias pessoas. Então, a morte, a crucificação, na sexta-feira da Páscoa, passou o sábado, ressuscitou no domingo, permaneceu mais 40 dias na terra. Agora ele subiu para os céus, voltou para o Pai, e há um período de 10 dias entre a assunção dele e o Pentecostes. É nesse período então de 10 dias que cerca de 120 discípulos estão no cenáculo, orando, esperando o dia de Pentecostes, aguardando a vinda do Espírito Santo. Judas Iscariotes já tinha se suicidado, portanto eles estão agora em 11. E eles decidiram lançar sorte entre 2 discípulos para ver qual assumiria o lugar de Judas Iscariotes. Eram Barsabás e Matias. E a sorte caiu sobre Matias, portanto Matias substituiu Judas Iscariotes e eles voltaram a ser novamente o grupo de 12. Chegamos em Atos 2 e acontece o Pentecostes. Pentecostes, também chamada Festa das Colheitas. Celebravam o fim da colheita do trigo e a entrega das primícias da colheita a Deus como gratidão a Deus. Esta era a festa de Pentecostes, anualmente. O fim da colheita do trigo e a entrega das primícias a Deus como gratidão a Deus. Jerusalém estava, portanto, abarrotada de gente que tinham vindo para essa festa. Pessoas de centenas de nações estavam ali em Jerusalém e para celebrar, de repente, os 120 discípulos lá no cenáculo, orando, aguardando o Espírito Santo. Aí Atos 2, do 1 ao 4, vai dizer para nós o que aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. 10 dias após a assunção de Jesus, 120 crentes orando no cenáculo. De repente eles ouvem um som como de um vento muito forte. Aquele som encheu toda a casa. De repente eles veem línguas de fogo que descem e pousam, uma sobre cada um deles. E eles começam a falar em outras línguas. Note, não foi um vento, foi um som como de um vento impetuoso. Um som como de um vento muito forte. Ou seja, um sinal audível do Espírito Santo. Aquele som encheu toda a casa, apareceram línguas como de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falasse. Eles ouvem o som, sinal audível, eles veem as línguas de fogo, um sinal visível, e as pessoas que estão em Jerusalém, ali para a festa de Pentecostes, não entendem nada do que está acontecendo. E eles então começam a questionar se os discípulos não estão embriagados. Eles dizem, será que esses caras estão embriagados às 9 horas da manhã? Como é possível isso?
Era de manhã, cerca de 9 horas da manhã. Estão achando que estão embriagados. Estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro toma a palavra. Pedro, que covardemente tinha negado Jesus, mas agora ele toma a palavra de Deus e prega uma mensagem do profeta Joel no capítulo 2, mas com tanto poder do Espírito Santo, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo revestiria a todos e que haveria salvação para todos aqueles que crescem em o nome do Senhor Jesus. Tem salvação para você. Amém? Tem salvação para você. Tem salvação para você. Tem salvação para você. Diga glória a Deus. Ao ouvirem essa mensagem de Pedro, de Joel, capítulo 2, as pessoas foram tocadas tão profundamente, ficaram tão sensibilizados, que perguntaram aos apóstolos: que faremos agora, irmãos? Foram tão tocados pela palavra, que é que nós vamos fazer agora? E disseram para eles: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amados, a mensagem da Bíblia do Antigo Testamento pelos profetas sempre foi: arrependei-vos. A mensagem bíblica pelo Senhor Jesus sempre foi: arrependei-vos. A mensagem bíblica dos apóstolos para nós sempre foi: arrependei-vos. Eles são tocados pela palavra e ficam sem saber o que fazer. O que é que a gente vai fazer agora? Arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados de vocês e recebereis o dom do Espírito Santo. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Chegamos então em Atos 3, mas antes disso, em Atos 2, no verso 37, a Bíblia diz que naquele dia, após ouvirem essa pregação de Pedro, naquele dia quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus e foram batizados. Quase 3.000 em um único dia aceitaram a palavra e foram batizados. Chegamos em Atos 3 então. Em Atos 3, Pedro e João estão subindo para o templo para fazerem a oração da hora nona, ou seja, para a oração das 3 da tarde. Eu acho isso aqui fantástico, Marco. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque esse mesmo Pedro, esse mesmo João, segundo o relato de Mateus, a partir do capítulo 26 até o verso 36, vai dizer que esse mesmo Pedro e esse mesmo João dormiram lá no Getsemane, no momento em que Jesus mais precisou deles. Num dos momentos mais difíceis da vida do Senhor Jesus aqui na terra, Jesus pediu para eles que vigiassem com Ele, que orassem com Ele, mas eles dormiram por 3 vezes. E Jesus disse: puxa, vocês não conseguiram vigiar nem 1 hora comigo. Agora, Pedro e João estão subindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Sabe por quê? Porque uma vida sem o Espírito Santo dorme quando é preciso estar acordado. Mas uma vida cheia do Espírito Santo não vai ter hora para orar, não vai ter hora para buscar a Deus, não vai ter hora para fazer aquilo que Deus manda fazer. Amém? Uma vida sem o Espírito Santo vai dormir, não vai ter ânimo para nada, não vai ter coragem para nada. Mas a vida cheia do Espírito Santo não vai ter hora para buscar a Deus e fazer aquilo que Deus manda. Pedro e João estão subindo para o templo, subindo as escadarias, pela porta chamada Formosa. O templo em Jerusalém tinha várias portas, cada uma delas tinha um nome.
Essa que Pedro e João estão adentrando é a porta chamada Formosa, era a porta pela qual os homens entravam para o templo. E eles se deparam com um paralítico ali, assentado à porta Formosa, esmolando. Esse homem, ele era paralítico de nascença e ele ficava todos os dias ali, pedindo esmola às pessoas que entravam no templo. E esmolando, pedindo uma ajuda. Ele olha para Pedro e para João e ele vê que há bondade neles. Então ele pede uma esmola, ele pede uma moeda, pede uma ajuda. Pedro e João olham para ele e Pedro diz: olha para nós, olha para mim. Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, anda. E a Bíblia diz que Pedro, tomando aquele homem pela mão direita, o levantou, seus tornozelos, seus pés se firmaram, e ele começou a andar. E entrou no templo com Pedro e João andando, saltando e louvando a Deus. E aquilo chamou a atenção de todos. Todos conheciam aquele homem, porque todo dia ele ficava ali à porta do templo. As pessoas ficaram impactadas com aquilo. Seus pés estão firmes, ele está andando, está saltando, está louvando e glorificando a Deus. Note, a mão que agarrou aquele homem era de Pedro, mas o poder era de Jesus. A mão era de Pedro, mas a autoridade era de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há uma lição para nós aqui. Qual é a lição, pastor? É que quando eu uno a minha fé, eu uno a minha fé com o nome do Senhor Jesus. Autoridade de Jesus. E a potência da minha mão, eu vou ver sinais, eu vou ver milagres. Pastor, o senhor falou do potência da sua mão? Sim, há um poder na tua mão também, queridos. O Senhor Jesus nos dá esse poder. Eu vou ler para você que a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, no verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe como começou o verso 17? Começou assim: estes sinais, ou seja, esses milagres, hão de acompanhar os que creem. Se você crê, tem poder na tua mão, tem potencial na tua mão. Amém? Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Glória a Deus. Então, quando você une a tua fé com a autoridade do Senhor Jesus, com a potência da tua mão, você vai ver sinais, você vai ver milagres. Louvado seja Deus. Acho que já testemunhei aqui uma vez, mas nunca é demais a gente glorificar o Senhor por causa disso. Eu estava certa vez em um retiro de oração e de repente o coordenador disse para nós assim: coloque a tua mão no ombro da pessoa que está do seu lado e ore por ela por uns instantes. Então eu pus minha mão no ombro de uma senhora que estava do meu lado e comecei a sentir um calor da minha mão, calor sair da minha mão. Mas não era um calor normal, era um calor, eu senti que era algo sobrenatural, era muito forte o calor. Minha mão começou a esquentar, e nós ali orando. Terminado aquele momento, eu pensei: será que eu vou compartilhar com ela o que aconteceu? Será que essa pessoa vai entender? Aí decidi deixar quieto.
Falei, não vou contar nada não, talvez não entenda, e não compartilhei nada. Para minha surpresa, algumas horas mais tarde, aquela pessoa veio a mim e disse, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, pois não. Por que é que quando você orava por mim, eu senti um calor muito forte nas minhas costas? Então confirmou. E era para ter contado, era para eu ter testemunhado para ela. Então testemunhei do poder de Deus, que Deus manifestou naquele momento, que certamente ela foi curada, ela foi liberta. E aproveitei para compartilhar uma palavra de sabedoria que Deus tinha me dado. E ela foi então, aí oramos mais ainda e ela foi liberta de um problema que ela tinha. Então há poder em nossas mãos. Há poder na tua mão. Esses sinais hão de acompanhar os que creem. Em meu nome farão sinais, maravilhas, milagres. Diga graças a Deus. Bom, sabe o que aconteceu depois desse milagre, desse paralítico ali na porta formosa, na entrada do templo, em que ele firmou os seus tornozelos e seus pés e saiu andando, saltando e louvando a Deus. A multidão ficou impactada, ficou maravilhada. As pessoas conheciam aquele homem, ficaram maravilhadas com aquilo. O povo se reuniu, uma multidão então se aglomerou, e Pedro aproveitou a situação. Pedro aproveitou o momento e vai lançar a palavra. E diz a Bíblia em Atos capítulo 4, verso 4, que quase 5 mil pessoas aceitaram a Cristo e foram batizadas. Não sei como que os apóstolos fizeram para dar conta de tanta gente, mas a Bíblia diz que quase 5 mil. Ok, chegamos em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5, os apóstolos são presos, porque estava acontecendo muita coisa, muitos sinais, muitos milagres, muita maravilha, muita gente se convertendo, e aquilo incomodou as autoridades. Eles foram presos, foram trancados numa cela pelos religiosos, mas à noite Deus enviou um anjo, abriu a cela deles, e eles ficaram livres. Estando livres, eles foram para o templo, e na manhã seguinte, eles já estavam ensinando a palavra novamente no templo. O capitão soube, as autoridades souberam, e mandaram prender novamente, mandaram trazê-los para o Sinédrio, para um julgamento. Trouxeram os apóstolos para serem julgados pelo Sinédrio em Jerusalém. E disseram, mas por que vocês continuam com essa doutrina? Por que vocês continuam espalhando essa doutrina? Toda Jerusalém está cheia dessa doutrina de vocês. A gente já não proibiu vocês acerca disso, por que vocês insistem em pregar essa doutrina? E Pedro responde para eles, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diga, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ali no Sinédrio, ali naquele tribunal, eles estão reunidos para julgar os apóstolos. Tinha um homem ali, era um fariseu chamado Gamaliel. Esse homem, ele era muito culto, uma autoridade muito influente. E, ironicamente, esse homem vai contrariar a lógica. Veja, ele está ali para julgar os apóstolos. Ele faz parte do tribunal, ele é membro do Sinédrio, esse Gamaliel. E ele chama seus amigos à parte e diz para eles, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esses apóstolos em paz. Vamos deixá-los, por quê? Se essa obra for de homens, vai perecer, não vai continuar. E se for de Deus, ela vai continuar. E não é que Gamaliel estava certo? Olha nós aqui hoje. Gamaliel estava certinho.
Ele disse, gente, vamos deixar eles em paz. Se for de homens, não vai fluir. Se for de Deus, vai prosperar. Século 21, estamos aqui, para a glória e honra do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Bem, para encerrar nossa reflexão, chegamos em Atos, no capítulo 6. E o verso 7 diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé no Senhor Jesus Cristo. Olha o que está acontecendo. Crescia em Jerusalém a palavra de Deus, se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes, não poucos sacerdotes judaicos, muitíssimos sacerdotes, também obedeciam à fé no Senhor Jesus Cristo. A igreja crescia assustadoramente. O evangelho era pregado por toda parte. Recapitulando, em Atos 1 eram quase 120 apenas, no cenáculo, orando pelo Pentecostes, esperando o Espírito Santo. Em Atos 2, já eram 3.000 membros. Olha para você ver. Em Atos 4, 5.000 entregaram a vida para Jesus. Ou seja, a igreja agora já estava em um número de mais de 8.000 crentes. A igreja é pujante, a igreja é forte e continua e continuará até a eternidade. Eu e você somos ferramentas de Deus no meio da igreja. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A igreja crescia, em toda parte era pregada a palavra, crescia assustadoramente, os crentes vendiam suas propriedades, entregavam suas ofertas generosas aos apóstolos, e acontece aqui um pequeno problema, um problema bom de resolver. É que os apóstolos são apenas 12, e os membros da igreja passam de 8.000. Eles não tinham como dar conta de atender todo mundo. Havia uma obra social na igreja, um serviço de ajuda aos órfãos, às viúvas. Então, instituiu-se aqui o diaconato. Eles reuniram a igreja e disseram, gente, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para nos ajudar os apóstolos. Chama a nossa atenção aqui, queridos, que o primeiro critério que eles colocam para escolherem os 7 diáconos, boa reputação, ou seja, caráter. Para estar servindo a Deus no templo, na casa de Deus, no altar de Deus, em primeiro lugar, tem que ter caráter. Antes mesmo de ser cheio do Espírito Santo. Escolham 7 entre vocês que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e que sejam cheios de sabedoria. E a Bíblia diz, aí no verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O primeiro diácono a ser escolhido foi Estevão. E diz a Bíblia que ele, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu e você somos os diáconos hoje. Amém? Fomos escolhidos para servir o Senhor, por isso estamos aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho visto tantos prodígios e sinais. Então eu tenho uma palavra para você. Não desanime, não desista, continue, persista,
Não desanime, porque vai chegar o tempo em que coisas maiores acontecerão. Amém? Estou profetizando em nome de Jesus sobre a tua vida. Coisas maiores acontecerão. Chegará o tempo que você vai orar e os demônios vão fugir. Chegará o tempo em que você vai impor as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Chegará o tempo em que você verá toda a tua casa, toda a tua família quebrantada aos pés do Senhor Jesus. Diga, eu creio. Aleluia. O maior milagre Deus já realizou na tua vida. O fato de você estar aqui, o fato de você crer nessa palavra. Mas eu declaro pela fé que coisas maiores acontecerão na tua vida, no teu ministério, em nome de Jesus. Você vai dizer como o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor, por isso eu estou alegre. Amém? Vamos declarar essa palavra profética em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por favor. Nós vamos profetizar o Salmo 126, que grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Repita comigo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Erga suas mãos para Ele, louve e glorifique ao Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, ó Pai. Nós tomamos posse dessa palavra, Deus, porque somos teus filhos, somos teus servos. Eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Deus. Enche-me, Senhor, mais e mais do teu Espírito Santo, Pai. Graças te dou por tudo que o Senhor já realizou na minha vida, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Eu te dou graça que chegará o tempo em que coisas maiores acontecerão. Chegará o tempo, Pai, que eu vou orar e demônios vão fugir. Chegará o tempo, ó Deus, que eu vou impor as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Chegará o tempo, ó Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque toda a minha casa, toda a minha família se voltará para o Senhor, reconhecerá que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém. Vamos ter um momento de oração pelos enfermos, também pelos membros que não estão, que não vieram, também por nossa cidade, por nossa nação, em gratidão ao nosso Deus. Orar também pelas guerras, especialmente pela guerra Irã e Israel, que não é apenas uma comoção atual, nós sabemos disso, é uma acumulação histórica de ódio há mais de 4.000 anos. O propósito do Irã é banir Israel do mapa, é acabar com os descendentes de Isaac e de Ismael, e nós precisamos então estar orando, sabendo que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Pai Santo, Pai querido, nós te damos graças por cada membro, cada família aqui representada. Oramos e abençoamos aquele que deixamos em casa. Pai, eu oro pela semana de cada um aqui e de cada família aqui representada. Eu oro pelos que vão viajar. Eu oro, Deus, pelos que estão enfermos. Peço a tua bênção, a tua cura. Ó Deus, a restauração. Peço por aqueles que estão desanimados, que esfriaram na fé, que pararam no meio do caminho. O Senhor restaura, ó Deus, a fé. Levanta o que está abatido, Pai, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Pai, oramos por Israel, a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem, Israel, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então nós abençoamos Israel, Pai. Oramos, ó Deus, por essa guerra, pedimos, ó Deus, uma intervenção poderosa do céu, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, toca nos corações, faz com que as nações acordem, ó Deus, e se voltem para o Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. A Ti tributamos a honra, a glória, o poder e o louvor.
E agora, Pai, na oferta dos dízimos, das ofertas, nós consagramos tudo a Ti. Eu agradeço, Pai, e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga graças a Deus. Bom domingo, boa semana.